Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez, iniciando esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. Nós estamos fazendo algumas reformulações no nosso perfil. À medida que as coisas vão caminhando, a gente vai se estabelecendo de uma maneira mais calma, tentando organizar as nossas rotinas, né? Nós estamos agora fazendo uma modificação. Nós estamos fazendo uma mini live todos os dias às 6 da manhã. E o intuito é sempre a gente tentar entender de que maneira a gente pode melhorar, dar um salto de qualidade na nossa vida e na nossa percepção espiritual. A ideia das lives veio porque a gente começou a perceber um movimento bastante forte no sentido de algumas coisas tentando trazer mais peso para a nossa vida. Tem algumas tendências, por exemplo, como rotina da manhã, coisas que você deve fazer, livros que você quer ler, tantas coisas que nós estamos fazendo, e a sensação que nós vamos tendo é que nós estamos empilhando coisas na nossa vida, empilhando coisas na nossa consciência. E eu tenho uma dúvida, que é uma mera opinião, se essas coisas como rotina da manhã, tudo isso, não trazem mais peso e mais culpa se nós não formos as pessoas que estejam no momento certo para passar por isso. Eu não estou aqui dizendo que nós devamos evitar esses processos ou que nós não devamos aderir a eles, mas talvez haja um trabalho anterior a ser feito, um trabalho em que nós aos poucos possamos ir nos despindo das coisas que muitas vezes nos aprisionam, nos colocam em situações de altos questionamentos, e talvez essas rotinas não desçam suficientemente fundo no sentido de realmente produzir algum tipo de transformação para nós. E a grande dificuldade que eu percebo nisso tudo é que quando não dá certo, a culpa é sempre nossa. A gente que não se esforçou o suficiente, a gente que não aderiu ao programa de uma maneira mais firme pelo tempo necessário para que aquilo pudesse produzir a transformação. Então, a ideia nossa de incluir esses vídeos na parte da manhã tem muito a ver com o que nós entendemos que é o ministério de Cristo, né? Que foi a ideia crística de aliviar o nosso fardo, de deixar o nosso fardo leve, de deixar o nosso jugo suave. Algumas pessoas confundiram, acharam que a live ia ser às 6 da manhã hoje também. Então nós estamos até aqui para explicar um pouco da rotina para vocês. As nossas lives serão de segunda a sexta, às 6 da manhã, e no sábado, o pessoal quer dormir um pouquinho mais também, vai ser sempre às 10 da manhã. Então a ideia é essa, é trazer um pouco de presença para o seu dia, para que você possa olhar e se preparar para o seu dia de uma maneira diferente. A gente sempre faz essa ressalva. A gente grava as lives aqui no formato de lives, porque a gente precisa, é a única maneira que eu tenho de subir um vídeo com mais de 15 minutos no IGTV. Se você não puder ficar aqui até o final, não tem problema, você pode ir. Depois você volta e o vídeo vai estar lá no IGTV. Se você acha que esse trabalho pode te ajudar, se você acha que essa energia conecta com a sua, encaminhe esse vídeo para quem você acha que essa ideia possa fazer algum tipo de sentido. Ontem eu estava meditando bastante a respeito da palavra de Deus, e um dos intuitos disso é a gente realmente meditar nas coisas que são do alto, pelo menos uma parte do nosso dia, e aos poucos a gente vai percebendo que essa meditação vai contaminando, vai contagiando outras partes do nosso dia também, e outras ações que nós temos durante o dia. Isso inicia um processo de autoconsciência um pouco maior. E ontem, passando por isso, depois de ter gravado a live de ontem, estava meditando e me veio essa parte que eu coloquei no teaser da live de hoje, que é a parábola do rico e de Lázaro, né? E
eu comecei a pensar que nós começamos esse trabalho, nós iniciamos esse trabalho aqui, falando sempre de dualidades, né? Falando da vida material, falando da vida espiritual, falando das coisas que são da terra, falando das coisas que são do céu, falando da nossa orientação na maneira de buscar a nossa ascensão consciencial que nos leva a um processo de expansão de consciência, também sempre na dicotomia entre o material e o espiritual. E eu comecei a meditar, falei, poxa, será que a gente está passando aqui a ideia de que as coisas materiais são ruins? Será que realmente a vida material ela é realmente ruim? Será que a mensagem de Cristo pairava nesse nível material, nesse nível das coisas que nós percebemos aqui? A gente sempre traz para a nossa reflexão aqui o princípio da árvore da vida e o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em cima dessa maneira de viver, a gente vai percebendo e vai estabelecendo as formas onde nós entendemos que a nossa vida tem mais energia ou menos energia. Lembra? Se nós temos o princípio de que todas as coisas que Deus faz são boas, nós temos que entender que as coisas todas são boas. E as coisas que acontecem no mundo são boas. Tudo que Deus olhou no mundo, Ele entendeu como bom. Tudo que Cristo percebeu e participou, e Ele olhou, tudo era bom. Então, nós não estamos num trabalho onde nós dizemos que coisas materiais são ruins e coisas espirituais são boas. Não. Há coisas materiais que são ruins e há coisas materiais que são boas. Há coisas espirituais que são ruins e há coisas espirituais que são boas. O alinhamento em cima de tudo isso é que nos faz perceber, dentro da vida em que nós vivemos e que nós buscamos o equilíbrio. E até o excesso das coisas espirituais pode nos fazer mal. Porque pode trazer sobre nós uma percepção de que talvez nós não sejamos tão justos e tão perfeitos. Isso está escrito numa das epístolas, salvo eu, ou Cristo falou isso num dos evangelhos. Para não sejais demasiadamente justos, não buscar a justiça com tanta força, porque nós somos pessoas que oscilam. Existe uma lei universal, hermética, que fala a lei do ritmo. E nós temos ritmos de vidas diferentes. Nós passamos por momentos de vida em que nós estamos em altos e em baixos. Partindo desse pressuposto e olhando para o tema do que a gente se propôs a trazer aqui, eu não posso olhar para a parábola do rico e de Lázaro e entender que dentro daquele processo havia uma pessoa que estava preocupada com as coisas materiais e outra que estava preocupada só com as coisas espirituais. Porque a parábola diz, não sei se vocês conhecem essa parábola, mas na parábola, o rico, enquanto estava na terra, passava por Lázaro e não o reconhecia. E depois eles passaram pela morte, e lá no vamos dizer, no céu, Lázaro estava no seio do pai Abraão e o rico estava separado dele de um abismo, numa situação bastante deplorável. E o rico se conversava com Lázaro através desse abismo e falava, olha, você pode molhar a ponta do seu dedo na água e pôr para eu tomar, para aliviar a minha dor? E aí ele explicava, olha, há um abismo que distancia a minha pessoa e a sua pessoa. Há um abismo que nos separa. E nesse abismo que separava esses homens, nós precisamos trazer tudo isso para nossa mente, para nossa vida e dentro do nosso tempo presente. Dentro do que nós entendemos dessa parábola, tanto o rico quanto Lázaro somos nós.
E a beleza que nós encontramos nessa parábola, ela se desmembra em tantos níveis, em tantas explicações, que dentro da mesma mente nós temos sempre o rico e temos sempre Lázaro. As coisas que nós aceitamos, porque Lázaro é um mendigo leproso, uma pessoa condenável pela sociedade, um pobre. Aquilo que nós atribuímos pobreza, daquilo que nós não nos enchemos e que nós não nos enriquecemos na vida, num segundo momento, depois que nós ascendemos um novo nível espiritual, nós passamos a entender a riqueza daquilo. Ou seja, nós temos o momento da terra, o momento da morte e o segundo momento. Nesse momento inicial, onde nós percebemos a situação inicial dos dois, é o momento que nós vivemos na nossa vida agora. Então, dentro da dualidade de tudo que a gente percebe e exercita aqui dentro, nós temos algumas coisas para as quais nós somos pobres e algumas coisas para as quais nós somos ricos. Nós temos dentro de nós a capacidade de nos desapegar das coisas e de não deixar essas coisas nos afetarem. Para essas coisas, num segundo momento, lá no céu, lembra que a dicotomia é a terra, a morte é o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas lá no Gênesis. Então, no céu, quando nós estamos na mente espiritual, essas coisas para as quais nós somos pobres ou com as quais nós não temos apego, lá no céu, nós estamos no seio do pai Abraão. Agora, para essas coisas que nós somos ricos aqui na terra, lá no céu, no nosso mundo espiritual, esse mundo espiritual nos domina e nós buscamos alívio disso. Então, tanto o rico quanto Lázaro somos nós. Aqui na terra é a maneira como nós olhamos todas essas coisas. E perceba que o rico não percebe Lázaro aqui. Ele só vai perceber Lázaro quando ele está lá e ele enxerga Lázaro. Ele fala, nossa, mas a gente dentro do nosso comportamento olha, mas por que algumas coisas me incomodam tanto e outras coisas me deixam tão irados? Tão irado. A ira é o sinal do calor, da cólera, do inferno, do descontrole. E aí a gente olha para esse Lázaro que está nesse segundo momento, lá no âmbito espiritual, separado por esse Espírito de Deus que paira sobre a face das águas, que é a dualidade entre a mente consciente e a mente subconsciente. As coisas para as quais nós somos pobres e não olhamos aqui, no nível espiritual nos trazem uma grande paz. Nós não nos incomodamos com eles. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que a questão da sexualidade para você fosse uma coisa muito importante. Você começa a perceber que aquilo te incomoda muito e você começa a se enriquecer de sentimentos aqui. No âmbito espiritual, isso te causa, no teu interior, você tem uma dificuldade muito grande em lidar com essas situações. É quando você começa a querer se manifestar, começa a controlar. E isso acontece geralmente quando a gente está dominado por essa mente colérica. Por esse rico. Esse rico é a pessoa que sente que tem controle e domínio sobre as coisas. Esse rico é aquela parte de nós que busca sempre controlar as coisas que se levantam no meio de nós, tentando resolver com as nossas próprias forças. Lembra de novo da questão da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra de Adão e lembra de Caim, como a gente mencionou em algumas lives atrás. Então, dentro de tudo isso que nós enxergamos, a nossa consciência tem que se elevar para atingir o nível daquele Lázaro.
Porque se nós atingirmos, se nessa dualidade entre o rico e Lázaro que existe na nossa vida, tanto na nossa vida material, quanto na nossa vida espiritual, se nós passarmos a entender a vida como Lázaro, cada vez mais, e cada vez o espírito do pobre, do Lázaro, e o pobre aqui, como nós dissemos no início da live, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de apego, é uma questão de força e necessidade de controlar coisas. E as parábolas de Cristo sempre eram duais, para que nós nos entendêssemos dentro do contexto e pudéssemos fazer uma opção. Rico e Lázaro é uma delas. Depois ele faz uma outra comparação na parábola dos talentos, mas para a gente focar no tema que nós estamos falando aqui, o rico e o Lázaro são os aspectos de nós onde nós atribuímos o nosso peso, coisas que nós controlamos, que nós entendemos que sobre elas temos poder, e as coisas que nós temos que sobre nós nos causam tranquilidade e alegria. Quanto mais pobre o nosso ego for, quanto mais a nossa consciência chegar no nível de que muito pouco ou quase nada nós temos de controle sobre as coisas que acontecem sobre nós, mais paz de espírito nós temos no nosso mundo espiritual, que a gente às vezes coloca para cima, mas que é o nosso subconsciente. E Cristo fala exatamente para isso. Ele fala para essas pessoas enquanto elas estão aqui na terra, ele não fala com elas no céu. No céu a coisa já estava resolvida. A coisa se resolve na terra, se resolve na nossa mente. Então o nosso papel é diligenciar a nossa mente e entender onde está a representatividade da riqueza nos moldes bíblicos. Lembra daquela parábola que Cristo fala: mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu? É óbvio que não se está falando aqui de riquezas. Está falando da riqueza do ego. É óbvio que na multidão de tempo que houve entre as parábolas e o dia que nós estamos vivendo, houve toda uma construção da sociedade no sentido de tentar colocar as pessoas, de desempoderar as pessoas e colocar as pessoas em sentimentos de coitadismo, em diminuir a importância das pessoas e fazer com isso com que as pessoas se desfizessem das suas ambições, do desenvolvimento das suas capacidades. Mas não era isso a ideia inicial. Os ricos representavam algo naquele momento, porque era a referência que aqueles homens tinham na sociedade da época. Então as pessoas naquela época que tinham as suas dificuldades financeiras, eram escravos ou tinham uma atividade que lhes colocava numa parte mais baixa da sociedade, criticavam os ricos, e Paulo falava disso. Eles criticavam os ricos, mas tinham dentro de si o desejo pela riqueza. Então é esse rico e esse desejo de ascender à riqueza que Cristo usa para falar na parábola. Ele usa a metáfora do camelo passar pelo buraco de uma agulha. Depois ele fala para aquele moço rico para deixar tudo e seguir. É esse desprendimento que Cristo fala, porque junto com aqueles bens materiais havia condutas e sentimentos vinculados dos homens a tudo isso. Então nessa parábola, tanto o rico quanto Lázaro somos nós, num primeiro momento e num segundo momento. Então quando nós olhamos para a nossa vida aqui e tentamos resolver a nossa consciência, ampliar diante das coisas, entendendo o que vem sobre nós como uma forma de aumento da nossa consciência, através da avaliação e da percepção de tudo que acontece para mim como uma oportunidade de melhoria, de expansão de consciência, em vez de uma conspiração espiritual, literária, ou tem uma palavra certa para isso,
ou fábula, ou fabulosa, vindo de fábula, de que existe um diabo com um tridente que fica me cutucando para eu cometer o pecado. Quando a gente sai dessa dicotomia e absorve esse rico que existe dentro de nós, e entende que existe um caminho de Lázaro, porque Cristo foi muito claro: buscai as coisas do alto, e buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. As coisas de Deus, as coisas nessa dicotomia, é nessa pobreza que Cristo fala, nesse desapego das coisas da terra. E as coisas da terra não são as coisas materiais, mas são o resultado da árvore do conhecimento do bem e do mal. É você achar que você controla as coisas da tua vida. Não, pouco importa se você tem R$1 bilhão na sua conta bancária, ou se você está com sei lá quantos mil reais de dívida no banco. Não é dessas coisas materiais que nós estamos falando. É do entendimento da essência do ser humano através dessas coisas materiais. É do entendimento da essência do ser humano através da maneira como ele reage diante das coisas. Ou de uma maneira eterna, como nós já abordamos numa outra live, ou de uma maneira de que aquilo define quem ele é. Ou você entende que a tua vida é uma vida eterna, e que você pode não ter muita ideia do que seja antes do momento que você está vivendo até hoje, e o que vai acontecer, por exemplo, depois da tua morte. E você entende tudo isso como uma oportunidade de se estabelecer como homem, ou como mulher, ou como consciência, homem aqui no senso de gênero humano. Ou você vai entender que você é um animal ligado pela racionalidade, como diz Paulo, que nos conecta àquela sabedoria humana e diabólica. Essa é a grande diferença que existe no procedimento que nós temos quando nós estabelecemos essas coisas, quando nós tomamos cada decisão que acontece na nossa vida. Como você pode estar aqui hoje, por exemplo, isso aqui não é uma palavra, uma pregação, uma profecia, nem nada, mas quando você entende, por exemplo, que pode existir nesse momento agora alguma coisa que possa tirar o teu tino se acontecer ou não acontecer amanhã. Quando você está tentando controlar, manipular as coisas, ou tentar exercer o seu poder sobre alguma determinada situação, você pode ter certeza de que você está perdendo poder, você está se vinculando ao rico, e no mundo espiritual você vai arder naquele inferno. É o inferno da frustração. Agora, se você entender todas as coisas de Deus como boas, você abre uma porta maravilhosa para que aquilo que é realmente seu, para que aquilo que vai realmente fazer sentido para a sua vida possa chegar. Porque você vai sair dessa entropia e vai se abrir para a possibilidade de que muitas coisas acontecem, mesmo quando você não entende que elas estão acontecendo. Que você está inserido dentro de um universo que te nutre e que não te derruba. E aí você vai parar de tentar consertar a tua vida, fazendo afirmações, colocando rotinas, tentando fazer coisas que você vai entender que só vão te trazer mais culpa, vão te trazer mais dificuldades, vão te trazer mais ansiedade, ao passo que o caminho é muito mais fácil quando você tem a percepção de que a conexão espiritual que você traz e a presença espiritual que você traz para a sua vida tem um efeito muito maior. E aí você vai perceber que não vai fazer diferença para você morar num palácio ou morar onde você mora hoje, ou se você mora num palácio, morar num lugar pior. Isso não vai fazer diferença. Você pode perfeitamente morar num palácio, mas para você conseguir se abrir para tudo que a vida tem para te dar, você precisa deixar de ser rico na terra.
para você. Olha como essa parábola é maravilhosa. Quando aquele rico está lá, quando eles estão no plano espiritual, o rico olha para Lázaro e fala: me dá, põe a mão aí, põe o teu dedo na água e põe na minha boca. E onde estava o rico? O rico estava no seio do pai Abraão. Qual é o símbolo do seio do pai Abraão? Que muitos acham que é um lugar que quando você morre você vai para algum lugar. O seio do pai Abraão é o alinhamento com a promessa. É o alinhamento com o sentimento da renovação de Deus, da aliança de Deus com o homem que foi estabelecida em Adão, Noé e Abraão. Quando você se despe das coisas dessa terra, no mundo espiritual, você se renova nessa aliança. E você entra na terra da promessa do pai Abraão, que é uma terra que mana leite e mel. E o que é terra? Nós falamos de terra na parábola do semeador, a última live longa que nós fizemos no último sábado. Está lá a parábola do semeador. A terra que emana leite e mel é a terra onde nós estamos plantados e que confere é a nossa mente, que confere todas as características necessárias para que uma semente caia sobre nós e que nós possamos florescê-la. E se nós entendemos que a semente que cai sobre nós é uma semente que nos projeta para o mundo espiritual, e essa semente é a semente de Deus, na nossa mente nós permitimos que haja o crescimento de uma árvore frondosa que dá frutos, e esses frutos, no caso da figueira, que é uma árvore gigantesca que produz milhares de frutos numa florada só, e que dentro dos seus frutos tem centenas de sementes, nós começamos a entender o sentido das parábolas de Cristo. E ele fala para nós, desde essa diferença que nós temos em coisas em que nós somos calmos e coisas que nós somos caóticas, ela nos dá o parâmetro de coisas com as quais nós não nos preocupamos. Por exemplo, eu particularmente sou uma pessoa que de um tempo para cá fiquei muito preocupado com o meu peso. Vocês acham que eu consegui emagrecer fazendo dieta, fazendo exercício, Não, tem um problema mais grave para ser tratado lá dentro, e que envolve uma iniciativa de não querer controlar isso. Ah, mas então eu vou largar? Claro que não. Você vai buscar um equilíbrio dentro de tudo isso, e você vai buscando cada vez mais a profundidade das causas das coisas, para você entender por que é que em 4, 5 anos você ganha 40 quilos. Esse é o trabalho que é sempre interno, de nós abdicarmos do controle e tentarmos entender as coisas como elas são de verdade, para que no plano espiritual, que na verdade é o nosso subconsciente, a gente possa perceber essas coisas repercutindo e irem se abrindo dentro do nosso entendimento, de maneira que a nossa consciência se expanda em face das coisas. E esse trabalho é sempre interno. Eu estava meditando essa semana aqui a respeito de uma parte, eu até fiz um post no Instagram. Tudo que a gente recebe de orientação na Bíblia serve para nós. Não serve para que nós referenciemos o outro. Por mais bárbara que seja a conduta de uma outra pessoa, não é da sua conta. E Jesus falou de uma maneira muito bonita: não julgueis para que não serás julgado, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes vos hão de medir a vós. A mensagem aqui é muito clara. Cara, toma conta da sua vida. Você não vai mudar o mundo externo sem passar por uma transformação interna. Ontem na live nós demos um exemplo. Se você não inicia o seu dia, e esse foi um dos intuitos da gente estar fazendo as lives todos os dias às 6 da manhã. Se você não inicia o seu dia sendo puxado para baixo, na consciência de que, primeiro, todas as coisas são boas e contribuem para o seu desenvolvimento, e você entender que você trabalha as coisas no plano espiritual e elas repercutem no plano material, você inicia uma vida, um dia,
em que na primeira frustração você cai na tentação de entender que você não está no universo que te nutre. Você cai na imediata tentação de entender que o universo é um ambiente hostil e você vai para aquelas más interpretações da palavra que dizem que o mundo jaz do maligno, quando na verdade é o teu mundo que jaz do maligno, quando você entende que você tem que fazer as escolhas da tua vida e que essas escolhas para que você tenha o seu bem-estar. Quando na verdade o ponto de alavanca do teu bem-estar não é nas coisas externas, não está no teu emprego, na tua mulher, no sucesso do teu filho, no carro que você vai trocar. Porque se você continuar fazendo isso, você vai começar a trazer cada vez mais culpas e o mundo vai começar a te dar mais sinais de que você está culpado e que você precisa de uma regeneração. E essa regeneração só vai começar a acontecer quando você passar a entender que você está inserido num universo que contribui para o seu bem-estar, que contribui para o seu desenvolvimento. E você parar com as fábulas de que você tem um mundo terrível lá fora, no qual você está inserido contra o qual você tem que lutar. Olha a angústia e a ansiedade que as pessoas estão vivendo agora por conta desse vírus. A situação é difícil? É muito difícil. A situação é caótica? Ela é caótica. Eu iniciei um negócio, eu abri uma empresa 5 anos atrás. Eu tomei uma decisão em novembro de 2019 de largar tudo o que eu fazia, uma carreira de mais de 20 anos, de 23 anos, para investir na minha empresa. 4 meses depois iniciou a pandemia. A minha empresa quebrou e a dívida foi no teto. Se eu fosse tentar controlar tudo isso, eu não teria mais família, não teria mais esposa, não teria filho, mais nada. E eu estou dizendo isso para vocês, dividindo essa história, porque essa história pode ser a história de muita gente nesse momento. Esse momento pode ser um momento de muita gente que está angustiada, está imaginando que a sua vida está no caos. E se você se mantiver entendendo que a tua salvação está na vacina que o cara vai trazer de lá, não. Entenda tudo o que está acontecendo como uma oportunidade de internalizar tudo isso. E quem conhece um pouco da nossa história de vida sabe as coisas que nós já passamos, as perdas que nós já tivemos, as situações de morte na família, de deficiência que a gente fala tudo isso. Porque a gente menciona isso sempre aqui, por quê? Porque a gente sabe que é difícil dar um salto de um lugar para o outro. Você passa por um processo, mas a nossa ideia aqui não é falar, olha, fica tranquilo porque eu sei que tudo isso... Não, eu não sei nada, mas eu sei, o que eu digo para você é assim, a tua atitude hoje diante das coisas, você olhar para a tua vida agora, do jeito que ela está, e entender o seu momento, entender que talvez você esteja passando por um momento de inverno, talvez no luto na família, na perda de um pai, eu conheço um menino de Bandeirantes lá no Paraná, que o menino morreu de Covid. 2 semanas depois, o menino morreu de Covid, a tia do menino ficou sabendo, infartou. Depois de 20 dias, o pai do menino morreu de Covid, ou seja, a mãe do menino ficou sozinha. Ela perdeu uma irmã, o marido e a criança. O que é que se faz diante disso? Qual é a alternativa? Você só tem 2 alternativas. Ou você entra numa depressão total e você não entende de que maneira sair daí, e você se afunda e aí realmente tudo acabou. Ou você vai entender isso como uma oportunidade. Pô, mas você está sendo um cara, um puta de um insensível, arrogante, por falar um negócio desse. Não tem escolha. Aquelas pessoas que sobreviveram ao Holocausto, vejam as entrevistas das pessoas que sobreviveram ao Holocausto, que viram seus pais, seus irmãos serem colocados dentro de fornos, sendo colocado dentro de câmaras de gás. Veja, tá? O YouTube está pleno de entrevistas dessas pessoas. Acha uma pessoa
que saiu desse processo vivo e que não passou e que não desenvolveu uma percepção sobre a vida muito mais generosa. Você pega aquelas pessoas de cultura alemã, polonesa, israelense, que são pessoas de culturas extremamente rígidas e que passaram por esse processo, ainda alguns poucos vivos, claro, pelo decurso do tempo, mas pega as entrevistas desses caras, veja a atrocidade pelas quais eles passaram e o quanto isso contribuiu para quem eles são. Só sobreviveram, é a maior lição que a gente tira do Holocausto, as pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Veja o tom de voz dessas pessoas, veja a reverência dessas pessoas diante da vida. Essas pessoas foram despidas não das coisas materiais, mas foram despidas de todas as suas expectativas de vida. Muitas delas pesavam 30 quilos, porque comiam uma ração que muitas vezes significava um pão seco de manhã e um pão seco à tarde, num frio de 0 grau ou até menor. Foram tiradas de toda a expectativa de vida. E o que ser tirado de todas as expectativas da vida, como nessa parábola, aquele pobre Lázaro, salvo ele era até leproso, ou seja, toda a beleza da vida lhe foi tirado. E no âmbito espiritual, ele estava no seio do pai Abraão, herdeiro da promessa. Olha o que aconteceu com o povo judeu. Por onde passou foi dizimado, perseguido, desde 48 que eles têm o Estado, o lugar onde eles podem chamar a sua nação. Olha o que esse povo foi perseguido: pelos babilônicos, pelos babilônios, pelos sírios, pelos persas, pelos romanos, pelos otomanos, na Segunda Guerra Mundial, depois lá pelos nazistas. Olha o tipo de pessoa que você que tem ali. Olha o tipo de história que eles passam de pai para filho. A reflexão que a gente traz para a nossa vida hoje é essa: que nós vamos nos tornar pessoas melhores na medida em que nós formos despidos da nossa intenção e percepção de capacidade de dominar e controlar a nossa própria vida. Você está pronto para fazer isso hoje? Não, eu também não estou. Mas eu tenho que olhar e ressignificar todas as coisas que acontecem na minha vida para entender que se o meu esforço no trabalho não está dando certo, se a minha escolha diante dos meus investimentos não está dando certo, se o ambiente em que eu estou inserido não está florescendo, eu preciso trabalhar na terra para que ele floresça. E a terra é a minha mente. Não é o cara que eu tento interferir como rico, né? Vou comprar alguém aqui, vou fazer, vou plantar, vou gerar lucro. Não é aí que você vai trabalhar. É assumindo a postura de Lázaro. Porque essa postura que no nosso subconsciente, ou seja, no mundo espiritual, nos projeta para esse lugar que é o seio de Abraão, que é a essência da promessa de habitar numa terra que mana leite e mel. Ou seja, no seio de Abraão, em Lázaro, estavam o conceito da terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel é a tua mente colocada no lugar certo e regada pelas sementes certas. Eu fiz um short no Reels, que eu tive uma iluminação, uma percepção, um insight a respeito disso. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia, a terra é a nossa mente. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia um país, uma nação, nós estamos falando de um estado mental. Ou seja, Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus, que é a representação do mundo, do mundo onde você estabelece as relações de troca com Deus, onde você faz sacrifícios, onde você faz... Ele passou por uma trajetória, não vou me estender nisso aqui, passou por uma trajetória, chegou num ponto em que ele recebeu, ele não recebeu, percebam,
que em Isaac não estava o cumprimento da promessa. Ele recebeu o potencial do cumprimento daquela promessa. A partir de Isaac, Abraão não poderia mais controlar nada. Até a mulher de Isaac ele se preocupou em escolher, porque ele quis controlar essa promessa. E ele foi tentando controlar a promessa dele em várias etapas. Se você pegar lá no Gênesis, toda a trajetória de Abraão, ele passou pelo Egito, ele teve que mentir, ele tomou uma concubina para gerar um filho para ele, o filho só deu dor de cabeça, ou seja, tudo que ele tentou pôr a mão dele, ele ferrou. E colocar a mão aqui não significa fazer coisas, mas sim fazer as coisas na inspiração correta. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que bater, nós temos que lutar, nós temos que assinar um contrato, nós temos que fazer isso, nós temos que prestar um serviço, isso nós temos que fazer. Mas é a intenção que fecunda essa ação que tem a repercussão espiritual ou não. Então, se você vai para o seu trabalho e você entende o seu trabalho como algo que te paga alguma coisa no final do mês, você vai viver em tensão, em insatisfação. Agora, eu tenho um primo da minha mulher que eu admiro demais. Eu não sei se ele assiste as nossas lives aqui. É o Juninho, o Dirso. Esse menino é um dos meninos mais pacíficos que eu conheço. Você está do lado dele e você sente uma paz maravilhosa. E uma outra pessoa que é exatamente igual, são até fisicamente parecidos, é o meu irmão, Maurício. Admiro muito. Porque eles têm uma presença naquilo que eles fazem e um amor que eles colocam nas circunstâncias da vida e passaram por coisas igual a gente. Essas pessoas estão sempre alegres, sempre sorrindo, e alguém ainda vai falar: o cara está assim por fora, mas por dentro... Não, por dentro ele está bem resolvido. Falei de pessoas muito próximas para que a gente entenda que tem sim muita gente boa e equilibrada. Que existe sim muita gente bacana aí fora para a gente admirar. Muitas pessoas que às vezes não conseguem falar alguma coisa, mas que têm o dom de inspirar pelo seu próprio comportamento. Pessoas que se despem do seu ego, que quando você se despe do seu ego, você está pronto para participar da alegria e da glória do teu irmão. Você está pronto para dar um abraço nele e falar: meu amigo, parabéns pelo teu processo, sem sentir aquela rusga dentro de você de entender que por que ele pode e você não pode, por que ele tem e você não tem, por que ele alcançou e você não alcançou. Então, ser rico aqui não é ser rico das coisas materiais. Nós temos muitos milionários Lázaros aqui na terra e que estão no seio de Abraão. Então hoje eu não sei qual que é o teu estado mental, qual que é a tua percepção a respeito de tudo isso que a gente vem falando aqui. Mas pare e pensa um momento a respeito de coisas maravilhosas que acontecem na sua vida todos os dias e que só acontecem porque em relação a elas você é pobre. Isso está lá no livro de Jó. O livro de Jó deixa uma lição para a gente de que aquilo que a gente teme acontece com a gente. E tudo que a gente teme, a gente teme porque são coisas que a gente tem em algum nível de consciência a percepção de que nós podemos controlar. O que Jó fazia? Jó olhava para tudo que acontecia na sua vida e temia, ele tinha medo. E no medo que Jó tinha, ele sacrificava pelos seus filhos, ele tinha uma preocupação que todo o ambiente em volta dele estivesse perfeito para que ele pudesse, dessa maneira, ser um homem justo, temente a Deus. Mas foi depois do processo que ele alcançou um nível de espiritualidade que devolveu tudo que ele tinha em dobro. Quando ele passou por esse processo de se despir, quando ele passou totalmente por esse processo de se anular, de se jogar nos pés de Deus e falar: eu não entendo nada. Está lá em 37, do capítulo 30 ao 42 de Jó.
quando ele saiu de um cara rico, que entendia, que dominava, inclusive a percepção espiritual das coisas, passou por aquele processo e entendeu que as coisas estão no nível de entendimento superior à sua capacidade racional, ele recebeu nas coisas materiais um nível muito superior a isso. E está escrito lá que quando ele passou por todo esse processo de se limpar das coisas materiais, que mais uma vez eu digo, não é dinheiro, não, é um estado de espírito, é um estado mental, de crença em si mesmo, porque quando você se alinha com essa malha espiritual e você entende quem você é, muito mais importante até do que uma religiosidade, mas você entende quem você é, você entende a sua posição diante das coisas espirituais, imediatamente a tua autoestima melhora. Imediatamente as oportunidades para você expressar esse novo nível de consciência vão aparecer. E você vai evoluindo passo a passo, caminhando e se desenvolvendo para níveis de consciência inimagináveis. Você vai evoluindo para esse segundo ponto. Se a gente colocar essa parábola na vertical, nós vamos entender a dualidade entre as coisas que nós tentamos fazer pelo ponto de vista da nossa força material e pela força de Deus. E se nós colocarmos essa parábola na horizontal, nós vamos entender um estado de espírito momentâneo e um segundo momento do estado de espírito. Se a gente trazer essa parábola para o presente, nós vamos poder identificar claramente os momentos em que nós somos ricos e tentamos controlar todas as coisas, e o momento em que nós somos Lázaro e que nós entregamos todas as coisas, entregamos a inspiração das nossas ações para o mundo espiritual, para a essência do DNA do amor de Deus. Então, mais uma vez, ninguém está te dizendo aqui, você tem que relaxar, não trabalhar, não. Mas no teu trabalho, se você hoje está num emprego que não te agrada, eu não vou te dizer, o teu emprego é o sonho de um desempregado. Isso é muito pobre. Isso é uma noção, com todo respeito, isso é uma noção muito rasa. Entende por que você foi colocado naquele lugar. Valoriza aquele processo. Coloca o amor em cada uma das suas ações. Leva pouquíssimo tempo. E você vai começar a ver um amor brotar por aquela atividade, por aquelas pessoas que estão ali. Vai ressignificar tudo. E ressignificando tudo, você vai perceber que a procrastinação vai acabando. Você vai percebendo que a alegria vai aumentando. Você vai percebendo que os relacionamentos vão melhorando. Não só os relacionamentos, a gente falou de trabalho aqui, mas pode ser na família e pode ser o contrário. Às vezes você está aqui na beira de uma separação e você está como rico tentando controlar o teu esposo, tentando controlar a tua esposa. Trata o teu esposo e a tua esposa com a inspiração de Deus. Se interessa por ele e busca a inspiração de Deus para você trazer para esse relacionamento, para que você consiga enxergar como as pessoas se transformam quando você injeta nelas o amor de Deus que flui através de você. Para isso você precisa tirar um monte de coisa que você tenta empilhar, tentando fazer as coisas acontecerem. Para isso você precisa entender o amor em cada e-mail que você coloca. Para isso você precisa entender o amor em cada vez que você conversa com teu filho, com a tua esposa. E talvez eu não sou exemplo de nada, talvez eu esteja te dizendo aqui o que eu seja a primeira pessoa que tenha a ser ouvinte dessa parábola por ter tanta coisa ainda a me desenvolver. Mas é aquela coisa, um dia por vez. Que não é ser amoroso. Você não tem amor em você. Você tem o potencial do amor. Busca inspiração para ser amoroso. Despe das tuas tentativas de controle
Despe e deixa a inspiração de Deus falar por você, fluir por você. Deixa o fluir de Deus trabalhar e te permitir se constituir na árvore, usando um pouco da live do sábado passado. Deixa essa semente florescer e se constituir na árvore que naturalmente, sem qualquer esforço, gerará frutos, e gerando seus frutos, sua semente vai cair na terra, ou será comida por um pássaro que levará para longe. E dessa maneira, o reino de Deus vai florescendo e se estabelecendo sobre nós. Era o que eu queria trazer para vocês aqui sobre Rico e Lázaro. É uma parábola talvez as mais misteriosas, com diversos níveis de entendimento, mas que hoje a gente traz aqui alguns deles, tentando trazer algum tipo de luz para que nós entendamos que quando nós fazemos as coisas em nome do Senhor Jesus, está escrito lá: tudo que pedires em meu nome vos será concedido. Tudo que você pedir, e pedir em nome de alguma coisa, voltamos lá no Gênesis, quando Deus estava com Adão e Ele permitiu que Adão desse nome para aquelas coisas. Ele atribuiu aquilo à natureza. Então, em nome de Jesus Cristo, é na natureza de Jesus Cristo. Você não vai declarar uma sentença e vai falar assim: em nome de Jesus Cristo isso aconteça. Quando você fala em nome de Jesus Cristo, você tem que estar muito claro acerca da ação que você vai atribuir, ou do, entre aspas, feitiço que você vai lançar. Bem entre aspas aqui, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Na inspiração que você vai estar inserido quando você disser: em nome de Jesus Cristo faça tal coisa. É por isso que está dito para a gente não falar o nome de Deus em vão. Não é falar Deus isso, Deus aquilo, não. É para você não julgar, não trazer sacralidade para coisas que são da carne. Dizer o nome de Deus em vão é não estabelecer a natureza de Deus de qualquer maneira. Não colocar sobre Deus a responsabilidade por aquilo que acontece na tua vida. Porque na invocação do nome de Deus você vai perceber que tudo que você faz são consequências dos seus atos. E para a gente fechar, mais uma vez eu repito: leia a Bíblia para você. Não compare a tua vida com a dos outros. Aqui dá a impressão que a gente está fazendo uma comparação para entender se você é melhor ou pior que aquela outra pessoa. Não. É só para você entender que cada pessoa tem uma complexidade tão grande que você não vai ter condição de entender. E é necessário que haja em ti a sacralidade e a capacidade de entender o seu sagrado e entender o sagrado daquele que está em volta de você. Nós estamos aqui aprendendo, é um processo, ninguém acorda de um dia para o outro pronto, mas o nosso caminho é trilhar essa coisa tão difícil que é estar diante de Deus, diante de situações tão difíceis. Quero agradecer a presença de vocês que ficaram aqui com a gente ao vivo. Essa live vai para o IGTV imediatamente. Então, quero agradecer muito vocês que estão aqui, que nos acompanham todos os dias às 6 da manhã. Um número até surpreendente de pessoas tem se juntado a nós às 6 da manhã, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta nós vamos estar aqui às 6 da manhã e no sábado sempre às 10 da manhã. Tá bom, meus queridos? Na época da pandemia a gente fazia às 10 da noite, porque estava todo mundo fechado dentro de casa. Agora a pandemia deu uma relaxada, o pessoal sai, e a gente fez uma enquete no nosso perfil, e realmente esse foi o horário escolhido para as lives de sábado, e às 6 da manhã escolhido para as lives de dia de semana. Se você não vira a live ao vivo, ela sempre fica no nosso IGTV.
E para as lives dos dias de semana, tem sempre lá. Elas estão gravadas numa série, elas fazem parte de uma série e eu te convido para ver essa série também. No canal do YouTube, quero te convidar para se inscrever. No canal do YouTube nós temos a plataforma do YouTube e temos também lá nós temos um programa de desenvolvimento que até agora tem 8 vídeos onde a gente vai guiando pelo processo de ampliar essa questão do autoconhecimento e da autopercepção. Esse é um trabalho não profissional, feito com muito amor, muito carinho. Eu agradeço muito a participação de todos. Realmente eu peço, se você acha que essa palavra serve para alguém, manda, para que a gente possa, aos poucos, ter mais pessoas e mais pessoas no mesmo intuito, que é realmente fazer com que o mundo seja um lugar melhor. E lembra, se o mundo que jaz no maligno não é o mundo em que você está andando, é o teu mundo interior que jaz no maligno e que você tem a dominação sobre ele, foi constituído rei sobre ele, para dominar todas as coisas e fazer com que o teu caminho seja próspero e um caminho de paz. Agradeço a todo mundo, fiquem com Deus.